Você tomou a decisão, fechou o negócio, e aí você começou a mapear o que tinha que fazer, Exato. certo? Que eu me lembre, você é demitido, você assina os papéis da demissão, se você tiver mais de 1 ano, você tem que ir no sindicato, como você já falou, e aí você tem que levar uns papéis seus, certo? Isso, carteira de trabalho, Carteira de exame trabalho, demissional. senta lá a empresa, o empregado, o empregador, o empregado e o sindicato, eles veem se todas as contas estão corretas, Exato. assinam lá e tudo bem. Pergunta se você está vivo, se foi bem tratado. Exato. Como é que exatamente a Medei entra nisso, né? Como ela funciona? Perfeito. Bom, a gente recebe ali a base de desligados, fazemos os agendamentos, seja no sindicato, ou seja direto com esse funcionário. Aí você tem que ter toda uma gestão da quantidade de que entra desses processos, saber onde é sindicato e onde não é sindicato. A gente recebe essa documentação, realizamos o processo de homologação e devolvemos o documento. É físico o documento ainda? Não. Ainda existem alguns lugares que são, mas assim, hoje é uma grande minoria, porque até 2017 as homologações com mais de 1 ano, ela eram obrigatórias a acontecer no sindicato ou na delegacia regional do trabalho, na ausência de um sindicato da categoria. Com a reforma trabalhista, a partir de, 2018, né, final de 2017, começo de 2018, as homologações, elas passaram a ser feitas de acordo como a empresa deseja. Uhum, Então, tem empresa que só envia o e-mail para o funcionário, tem empresa que não vai em sindicato, tem empresa que tem acordos coletivos, né, e faz a homologação do sindicato. Então tem um misto de tudo. O que que a gente fala como companhia, como uma empresa que cuida do offboarding, né, como cuida de forma humanizada desse processo? Todo uhum, mundo precisa ser homologado. Por quê? Se você manda um e-mail, você não respeitou nem a história daquela pessoa que trabalhou na sua companhia, que ficou 10 dias ou 30 anos, um e-mail com os documentos rescisórios, para a pessoa que não sabe o que ela está recebendo, ela vai ter uma série de dúvidas. E não à toa, em 10 dias, cada pessoa recebe no mínimo 2 contatos de advogados para entrar com ação trabalhista. uhum. No primeiro ano da reforma trabalhista, os números caíram. Depois, esses números aumentaram. Veio Covid, então muita gente era demitido por WhatsApp, por e-mail, Uhum. né, por uma ligação de uma forma fria, então esse número aumentou exponencialmente, e a gente está voltando aos patamares de 2017. Muita coisa tem acontecido, as pessoas não concordam, e essa questão de você enviar um documento por e-mail e se quer falar com a pessoa, ela não se sente respeitada. Obviamente, o advogado do reclamante, ele vai ingressar com todas as verbas rescisórias. Ele não vai só discutir se foi homologado ou não, ele vai questionar tudo. Uhum, E a empresa tem o ônus da prova de fazer ali a prova de que pagou, de que aquilo que a pessoa está reclamando não é real. Então, ela tem que fazer o ônus da prova, ela tem que provar que aquilo não aconteceu, aquilo que a pessoa está pleiteando não faz sentido. uhum. Mas as empresas não têm documentos. E aí é onde começam os valores aumentarem cada vez mais. Se você tiver a oportunidade de olhar o DRE, né, que é demonstrativo de resultados, ou o balanço de algumas companhias que têm o capital aberto, que fazem publicação de seus balanços, você vai ver lá na linha de contingências trabalhistas os valores. Uhum. E são valores milionários ou bilionários. Existem empresas que têm valores contingenciados de bilhões de reais. É uma coisa, assim, Loucura, absurda. né? São empresas que têm alta volumetria, são empresas que todo funcionário sai, ele processa, né. Então, se você imagina que tem uma empresa que tem 10.000 demissões no ano, eh, 80% desse público entra com ação trabalhista, a gente está falando de 8.000 novas ações trabalhistas para aquela empresa. Loucura. Imagina, e você só pode contingenciar aquilo que é ação efetiva, você não pode contingenciar aquilo que é possível, Possível. né. Então tem que existir uma ação, você tem que classificar como possível, provável ou remota a possibilidade de perda. E boa parte das empresas contingenciam no provável.
entendi. ou seja, 50% do valor da ação, aquilo que o advogado pediu, é um valor alto. E a gente tem ações trabalhistas que começam a discutir a 170, 200.000, R$ 300.000. Uhum, A gente não fala mais de ações trabalhistas de 15, R$ 30.000. A gente está falando de ações de acima de R$ 100.000. Então os valores têm sido altos, as empresas elas têm agora despertado para esse cuidado com o offboarding e é onde a EMED entra, com um atendimento mais humanizado, usando tecnologia e trazendo dados. Quem vai entrar com a ação, o porquê vai entrar com a ação, se a pessoa ela é um detrator, se ela é um promotor da sua marca, tem pesquisa de desligamento embarcada, tem a gravação daquilo que aconteceu na homologação, e a gente se propõe a resolver as questões de forma administrativa. Ah, eu tenho horas extras. De qual período? Ah, do último mês e não tá aqui, não foi pago. A gente suspende o processo de homologação, volta para a empresa, verifica se isso procede. isso é uma pessoa que faz? Isso é uma pessoa que Tá. faz. Se procedeu, perfeito. Se não procede, a gente fala: olha, não existe essas informações aqui de horas extras, a gente levantou, aqui está o seu espelho de ponta. Então, a gente traz dados para esse ex-funcionário para que ele tenha informações. A gente consegue metrificar utilizando a inteligência artificial. Todos os documentos que passam pela nossa plataforma, ele tem um OCR mais inteligência artificial para reconhecer, mapear automaticamente os campos de assinatura. E, principalmente na gravação, a gente consegue extrair voz em texto. Então, Uhum. isso também ajuda o RH a ter dados para saber o que que aconteceu. Quero pegar homologações que a pessoa fale que ela vai entrar com a ação trabalhista. Então, o relatório traz essas informações.